Olá portistas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico. Nós temos estado um bocadinho ausentes por motivos pessoais, não conseguimos fazer as análises do final do campeonato e do final da taça de Portugal. Fomos sempre acompanhando atentamente o nosso clube como dois portistas apaixonados e autênticos, mas de facto não conseguimos fazer aqui a nossa análise. Nós o que vamos fazer hoje não vai ser uma análise obviamente a cada um destes jogos, mas até vamos aproveitar e se calhar fazemos um bocadinho uma análise, uma espécie de um balanço desta temporada época, e obviamente também focando aqui neste período final, não é? Nesta reta final do campeonato e da taça. Portanto é isso que vamos fazer. Não sei se queres começar tu, Dragão 27. E eu, o mote que eu dava, esse que é o que eu lançava aqui para a discussão, era um bocadinho esta parte, portanto, a decisão do campeão. Eu até se eu posso começar porque eu acho que este campeonato termina muito como era esperado da minha parte, para ser sincero. Eu até previ, após a derrota do Futebol Clube do Porto em casa, no Estádio Dragão, não é, com o Benfica, por 2-1, eu disse assim, as duas equipas vão ganhar jogos todos até ao fim. O Benfica acho que não perde pontos, nós também acho que pelo Sérgio Conceição e pelo brio do clube que ele vai lançar esse repto aos jogadores, também não íamos perder mais pontos. Acabamos por perder dois, não é? Perdemos nós dois, perderam eles dois. Portanto, eu previ que eles acabassem com 89, nós com 87, acabou por ficar menos 2 cada um. Curiosamente, até ambas as equipas, nos pontos que perderam, foram dois jogos parecidos. Ambas a ganhar 2-0 e depois ao fim, um bocadinho por desleixo, pode-se dizer assim, sofrem o empate. E o que eu digo é que a derrota em casa com o Benfica ditou o campeão para mim e impediu-nos de chegar ao bicampeonato, porque a partir desse momento, por muito que ganhássemos também nunca iriam deixar os outros cair, porque reparem nas vitórias que o Benfica obteve até aí. Vitória em Guimarães, vitória em Alvalade, vitória no Dragão, em dia a Braga, que a gente sabe que Braga agora é um campo fácil para o Benfica. Portanto, depois disso tinham tudo para ser campeões, nem que tivessem todos lesionados, eu acho que eles até que os juvenis eram campeões. E assim foi o desfecho, não é? Sim, na verdade o jogo do Dragão com o Benfica foi um jogo decisivo, não é? Acabou por ser. E acabou por marcar um bocadinho a época. Evidentemente que o Porto teve 7 pontos e, portanto, podia chegar a esse jogo com outra tranquilidade, com outra vantagem, teve 7 pontos de avanço. Acabou por ter ali um período de algum desgaste e na verdade o jogo do Futebol Clube do Porto ao longo de toda a época, o futebol produzido, particularmente nas competições internas e muito especialmente no campeonato, foi um jogo sofrível, de domínio. O Porto foi sempre uma equipa de alma grande, uma equipa de Sérgio Conceição, mas na verdade nunca produziu um grande futebol, nunca chegou aos níveis exibicionais nem de produtividade de jogo como o teve na época anterior, claramente. Não. Mas chegar a um jogo decisivo em que de facto o Porto tem que mandar no seu terreno, como é óbvio, não é? Claro. E portanto não podia consentir a derrota perante o Benfica. Isso catapultou o Benfica. Eu nem vou falar do resto porque eu quero sobretudo o resto está à vista de todos, quem é minimamente racional, quem é minimamente arguto, quem independentemente da sua paixão clubística respeita o que é aquilo a que se chama a verdade, ou a verdade esportiva, ou o fair play, realmente aquilo que é atitude de seriedade perante a vida. Portanto, não vou falar de aspectos que infelizmente estão aquém disso. Falando só do futebol, o Porto aqui, no mínimo dos mínimos, tinha que empatar, mas era para ganhar. O Porto até era para ganhar, porque dava um sinal de tal forma ao Benfica que o Benfica depois não recuperaria, não teria possibilidade de recuperar. E eu disse até, mesmo nesse próprio jogo, e eu disse e volto a dizer, acho que o Benfica foi um vencedor justo, está a ver, um vencedor era o Benfica, sim, mas o primeiro gol deles são duas faltas no mesmo lance, portanto, eu não me esqueço disso. E se eu até posso admitir que se calhar na primeira volta do campeonato o Porto tem ali 1 ou 2 jogos que até é mais favorecido que desfavorecido,
esta fase final do campeonato, de facto, a coisa foi um bocadinho feinha, pronto, e desnecessária. Eu até acho que desnecessária para a qualidade do jogo do Benfica, no caso, que é o campeão, é por isso que estamos a falar. Acho que até foi desnecessário. Continuamos a ter uma prova nacional do campeonato, uma prova profundamente desequilibrada. Sim, globalmente sim. Globalmente sim. É um fosso enorme. É um fosso enorme. Temos equipas que têm ali uns arreganhos de melhores momentos, tipo um Portimonense, o Moreirense, que depois também numa fase final caiu um pouco. O Braga, se mantivesse um nível exibicional ou se mantivesse alguma regularidade, também poderia, enfim, estar ali de alguma maneira a disputar ou com os três grandes. Mas na verdade é um campeonato muito desequilibrado a vários níveis. Eu gostava até de pegar no que estavas a dizer da qualidade de jogo do Porto, portanto, ao longo da época, e acho que o que tu estás a dizer de alguma forma se liga a isso. Também de alguma forma a qualidade de jogo das equipas e o futebol que se pratica, um futebol pastelão, um futebol onde as equipas estão mais preocupadas em queimar tempo, em simular lesões, em enganar árbitros, às vezes vão contra o adversário e atiram-se para o chão para ganhar faltas, também leva um bocadinho a que a qualidade de jogo baixe. E de facto o ano passado o Porto teve um nível de motivação altíssimo. Não, este ano não há hipótese, é nosso. E depois o bicampeonato já se sabia que poderia ser mais difícil com esta equipe. Eu acho que o resumo da época é, rapidamente se viu que a qualidade de jogo não ia ser a mesma do ano passado, porque a alegria e a raça do ano passado não estiveram presentes. Sim. E viu-se eu acho que se viu também desde cedo que isso iria ser o nosso pior inimigo. E nós temos vários exemplos disso. Início de temporada, 5-0 aos Chaves, um jogo espetáculo. Então a malta foi. Eu acho que os jogadores pensaram, este ano a gente vai dominar isto claramente, não há hipótese. E começámos logo a ter dificuldades. E depois há um ciclo que eu acho que este ciclo é marcante, que é o ciclo das 18 vitórias consecutivas do Porto. Eu acho que isso acabou por ser mau. E antes disso até houve aquele jogo do Porto Guimarães que o Porto estava a ganhar 2-0 e foi inacreditavelmente perder o jogo. Mas que também revela um bocadinho isso, isto está ganho, isto vai ser uma época de algum passeio, nós somos superiores, mas na verdade não. Ganhar 2-0. Na verdade não. Agora, não podemos também escamotear uma coisa que do meu ponto de vista é muito, muito importante. Na minha perspectiva, eu quero, por muitos anos, por muitas temporadas, o Sérgio Conceição como treinador. Porque ele tem tudo que um treinador do Futebol Clube do Porto tem que ter. Até tem mais do que aquilo que normalmente é de exigir a um treinador. Ele tem qualidade técnica, tem competência em termos de estratégia de tática e tem, na verdade, um saber estar, um assumir a cultura do clube como nenhum outro treinador consegue. E, para além disso, ele é um sofredor pelo Porto. Ele é um adepto fervoroso. Ele sofre mesmo. Eu acho que a última declaração como treinador que ele fez aos jornalistas foi que esta final foi uma crueldade. E de alguma maneira a época foi toda uma crueldade para o Porto. Para o Sérgio. Para o Sérgio particularmente, porque o Sérgio é o Porto autêntico. Somos nós. Somos nós. Sim, somos todos nós portistas. Portistas autênticos. Portanto, eu faço este parênteses. Sérgio forever. Agora, o Sérgio erra, como toda a gente. O Sérgio erra como toda a gente. O Sérgio não é perfeito. Tem opções que são discutíveis. Aliás, isso é impossível, porque eu prefiro um treinador que seja o que o Sérgio é e que erre, porque um treinador exclusivamente máquina eu não quero, não era um treinador para o Porto. Se me permite, eu acho que o Sérgio tem que afinar só um bocadinho mais o controle emocional. Não é nesse sentido, não sentir da mesma forma. É no sentido do... Às vezes o Porto vê-se que está mais emoção que cabeça. Isso equipa. E os jogadores também se passam nisso. Inteiramente. Por exemplo, eu até te referi isso. Vocês vejam o festejo do Filipe até nesse jogo da Taça de Portugal aos 120 minutos. O empate do Porto, o gol do Filipe. O Filipe está descontrolado, ele está a chorar, ele está a gritar, ele está ali como um doido. Claro que todos nós ficamos assim.
Mas ainda, o ainda jogador... havia jogo pela frente. Ainda havia jogo pela frente. Pelo menos os penaltis. O jogador tem que estar e o treinador desligar só um bocadinho essa ficha, não ser um 90-10 e ser ali uma coisa, um 80-20, um 70-30, mais afinado e também ter ali um controle mais racional e profissional e mais objetivo do jogo, não é? Porque eles estão ali para jogar e isso tem que ser só a chamazinha, o que faz correr mais, o que dá mais um metro ganho, o que dá mais uma disputa de bola ganha. Agora, a tática, a inteligência do jogo, o Porto e o Sérgio e tu têm que saber ter esse controle emocional melhor. Acho que sim. Sem dúvida, ele como treinador é um técnico jovem. Claro, é o que eu digo. Mas eu salientei este aspecto do Sérgio para frisar bem uma coisa. No Porto estão reunidas todas as condições para que o Porto seja grande como Sérgio Conceição. É isto que eu quero dizer. Claro, mas falta uma condição que é também essencial. E que um treinador que tem todos os predicados para o ser merece mais do que ninguém, que é ter uma boa equipa, um bom plantel. Evidentemente que não vamos ter um plantel à Barcelona, nem um plantel ao Liverpool, que acaba de ser campeão. Que acaba de ser campeão e já agora endereço os parabéns sinceros ao Jürgen Klopp, que é um treinador a Porto. Pois é, mas é um treinador a Porto. É impressionante. E até os adeptos do Liverpool, que vivem de facto o futebol de forma tão apaixonada, aquilo é contagiante. É contagiante. Ele é um treinador a Porto até no sentido das coisas também não lhes serem dadas de forma fácil. Ele, só à 7ª final é que ele conquista um troféu. Ele perdeu 6 finais para trás. É uma coisa. Mas eu quero chegar a este ponto, que acho que é um ponto fundamental, e se definitivamente a administração do Futebol Clube do Porto não perceber isso, está a condenar ao fracasso o Futebol Clube do Porto. E o próprio Sérgio, não sei quanto tempo aguentará essa situação. Para o ano, depois a gente também vai discutir o mercado com mais pormenor, mas para o ano, sobretudo, deixa só dizer isso, porque vamos perder a espinha dorsal toda deste ano. É uma equipa nova. Não são 3 jogadores que saem, entram 3 ou 4, não. E o remédio não pode ser ir buscar o jogador ao Santa Clara, ou ao Portimonense, ou ao Alberca. Não pode. Até há uma razão, que há sempre uma base dos dinheiros. Isto é quase como os governos, não é? O Ministro das Finanças é ali um bocadinho o que impõe as regras. Claro. O Futebol do Porto tem feito milhões à custa do Sérgio Conceição. Sim. Portanto, embora esteja num percurso evolutivo no sentido de equilibrar contas, que a própria UEFA lhe exige, mas já tem outra capacidade, outro jogo de cintura que não tinha, por exemplo, na época anterior ou há 2 épocas. Claro. Isso deve-o ao Sérgio Conceição e às suas façanhas. 80 milhões só na Champions. 80 portanto, milhões. Merece claramente, tem que haver esse investimento, porque o Futebol Clube do Porto, o nível de qualidade dos seus jogadores é um nível de qualidade médio. Não temos jogadores... Nós não temos Hulks, não temos Falcões, não temos Lisandro Lopes, não temos Jackson Martínez, não temos Rames Rodrigues. Temos Moutinhos. Não temos Moutinhos. Não temos Luxos. Portanto, e temos que os ter. Temos que os ter. Temos também que ter o jogador abelhinha, o jogador que trabalha, o jogador que carrega o piano, como se costuma dizer, mas temos também que ter esses jogadores. Sim. Porque o Porto corre o perigo, já o dissemos também algumas vezes, de perder competitividade interna também. Já está a perder. Já está a perder. Ao longo dos últimos anos tem perdido. Aliás, curiosamente, esta época, ainda esta semana havia uma entrevista do José Mourinho à Eleven Sports, e ele dizia que o Futebol do Porto, em termos de Champions, fez uma época imaculada, e é verdade. Verdadeiramente notava para a equipa que tinha. Claro. Num grupo muito equilibrado, num grupo até difícil de discernir quem é que... Um terceiro lugar não era mau naquele grupo. Pois não, podia. Não era mau naquele grupo. Até então, tendo em conta os orçamentos, não era mesmo. Não era mesmo. Portanto, o Futebol do Porto fez uma época imaculada. Depois apareceu-lhe o gigante, o Liverpool, claro. E mesmo assim tivemos ali momentos muito interessantes nessa eliminatória. Claro. Não, é assim, o que eu fazendo, lá está, olhando outra vez esse tipo para dentro no balanço, e de facto isto se deve também à qualidade do plantel, que de facto não é melhor, toda a gente sabe. Este plantel ainda por cima não é renovado mais ou menos de há 4, 5 anos para cá, não é? Portanto, e para o ano será, mas isso logo veremos, mas de facto não teve uma grande qualidade, teve logo o azar da lesão do Aboubakar, ainda por cima, sim, limitados a 2 avançados.
Mas eu há bocado ia dizer isso e eu acho que é verdade. Aquelas 8 vitórias consecutivas, por incrível que se pareça... Também é um marco muito significativo. É um marco. E, apesar de incrível, obviamente, não é? Quer dizer, parece que nem estamos a olhar para a mesma temporada porque olhamos e não vemos títulos, mas ali pelo meio há um ciclo de 8 vitórias. Mas acho que foi mau. Primeiro porque veio cedo na temporada. Eu preferia essas 8 vitórias no final de temporada do que no início, praticamente. E eu acho que se achou desde muito cedo a ideia que se ia ganhar tudo. Porque o Porto varria em todas as competições. Aquilo era Taça da Liga, Portugal, Champions, Campeonato, sempre a ganhar. Os 8 jogos, não é? Apanhou tudo. Portanto, eu acho que... o problema é que também, mesmo já nessas 8 vitórias, já havia jogos muito suados e sofríveis em termos de qualidade. O Porto ganhava muitos jogos pela margem mínima. Eu lembro-me de 2-1 aqui em casa ao Rio Ave, 2-1 nos Açores com o Santa Clara. Houve assim ali muitos jogos, a qualidade já não era, mas ia-se ganhando. E então ainda se acentuou mais aquela ideia, opá, a gente este ano mesmo podemos jogar aqui que a ver que a coisa vai se dar. E esse foi o maior castigo do Porto, na minha opinião, em termos do que explica o facto de não termos atingido os títulos, sinceramente. Sim, mas eu volto um bocadinho àquela questão da última conferência do Sérgio, que ele diz que de facto a taça merecia ser ganha e foi muito cruel. Pronto, mas podemos também ir à taça. Eu diria que foi um bocadinho cruel toda a época. Foi. Porque o futebol do Porto esteve numa final da Taça da Liga, esteve na final da Taça de Portugal, esteve até a última jornada a lutar pelo título. Perdeu o título só na última jornada. Na Champions foi à sua final, porque tínhamos consciência que muito dificilmente uma equipa como o Futebol do Porto bateu-se muito bem e inclusivamente prejudicada gravemente pela arbitragem, mas bateu-se lindamente para a equipa que acaba de ganhar a Champions, a melhor equipa do mundo provavelmente neste momento. E de facto com tudo isto, não é? É cruel não se ganhar alguma competição. Porque no fundo o espírito e a emoção estava lá. Em jogo jogado é que acho que foi um nível abaixo. Mas vamos reparar uma coisa, vamos ser agora objetivos e o futebol hoje em dia é resultados e é a bola que entra e a bola que não entra. 73% de vitórias. O ano passado, sabes qual foi a porcentagem de vitórias do Porto? 73%, curiosamente. O Porto faz exatamente o mesmo número de porcentagens de vitórias em todos os jogos, portanto, todos os jogos da época, é o mesmo, a mesma porcentagem de vitórias. Chegámos a mais uma fase em todas as competições, é preciso dizer isto, mais uma fase na Taça de Portugal, na Taça da Liga, da Champions, comparativamente ao ano passado, não é? Portanto, objetivamente isso. E só no campeonato é que fizemos pior, e o pior foi menos 3 pontos. Este pior dava o título de campeão o ano passado. E eu volto a dizer, se não fosse a normalidade, aqui entre aspas, do Benfica só ter perdido 2 pontos na segunda volta, acho que nós seríamos campeões naturalmente. Ainda assim, a história de perder, muita malta, mas nós é que perdemos 7 pontos de vantagem. Eu acho que isso faria mais sentido se contássemos que os outros também iriam perder pontos, porque caramba, perder 7 pontos numa segunda volta, ou 9... Em 17 jogos perder 9 pontos, portanto são 51 pontos, não é? 17 jogos, numa segunda volta são 51 pontos, perder 9, perder 10, é aceitável, é normal. O Benfica é que só perdeu 2. Eu acho que aqui também não se pode olhar tanto. Isso é que é normal. Portanto, nós perdemos de facto esses 7 pontos e eles só perderam 2, quer dizer, e aí deu-se o campeão. Agora, e o que eu quero dizer é, olhando para resultados práticos, é uma época a Porto. É uma época que o Porto podia ter ganho tudo e quem sabe se para o ano não ganha tudo, porque quem está lá muitas vezes arrisca-se a ganhar. Sem dúvida. E depois, claro que há pormenores. Se olharmos para a Taça de Portugal, aquilo foi a repetição da final da Taça da Liga, igual, nada me admirou. A sorte continua a não querer nada connosco. O Sporting e não é a sorte dos penaltis, é antes disso. Sim, tudo, exatamente. E também a dos penaltis, quer dizer, o guarda-redes. Os próprios golos do Sporting, eu dizia antes disso, foram os próprios golos do Sporting. O Sporting, tirando os primeiros 20 minutos, limita-se a assumir a postura de equipa pequena, não é? Sim, bocadinho. E o Porto a tentar. Aqui e ali sendo sempre também com algumas jogadas perigosas, claro. Portanto, sempre na espera de um final que lhes poderia... Sim, e lá está o que tu dizes, os golos. Portanto, o Porto
apesar de até ter marcado os golos, manda também 2 bolas ao posto no decorrer do jogo. Quer dizer, o Sporting chegou aos golos sempre com um ressalto, né? Eu acho que o primeiro golo até tem que ser considerado autogolo, que o Bruno Fernandes ia rematar para fora e o Danilo mete lá dentro. Assim, os penaltis até os marcámos bem, para o que é costume, até os marcámos bem, mais uma bola na trave, a terceira no jogo e pronto. Não, o que é curioso é que a Taça de Portugal é o 4º ano consecutivo que somos eliminados da competição em penaltis. É engraçado também. E continua a saga dos penaltis. Eu também queria só acrescentar uma coisa relativamente à época. A época acaba por, globalmente, em termos de estarmos lá, foi positiva em termos de resultados concretos, e o Futebol do Porto não se pode contentar em estar lá até ao limite. Claro. Tem que estar lá até ao limite e ganhar, não é? E ganhar. Agora, ganhamos a Supertaça. Eu sei que é muito difícil o Porto ganhar títulos, mesmo estando no seu melhor, porque o Porto tem que estar no seu melhor e tem que se ultrapassar a si próprio, porque nós sabemos o que é o sistema que está montado. Mas já agora também, isto é um bocadinho, se calhar até naif, um bocadinho ingênuo da minha parte, mas não será que alguém com o mínimo de seriedade, de honestidade, também pensa em mudar este estado de coisas? Em começar por fazer justiça em Portugal, tornar o campeonato muito mais competitivo para benefício de todos, mesmo em termos de competições estrangeiras, de competições internacionais, porque as equipas portuguesas estão habituadas a este futebol pastelento, nojento por vezes. E depois permitido pelos árbitros, permitido por todo o sistema. Não há a competitividade que até pode ser trazida, inclusive pelos direitos de transmissão televisivos, mas que aqui é completamente adulterada a todos os níveis. Veja-se, por exemplo, o que se passa em Inglaterra, com uma equipa que é despromovida à segunda divisão ganha milhões numa época em direitos televisivos, quase tanto comparativamente como uma equipa de topo de Inglaterra. E aqui inclusivamente até nem é uma cadeia de televisão a dar os jogos todos. Portanto, há aqui tantos processos distorcidos que também é importante para que haja também verdade. Eu sou adepto da verdade. Eu, por ser do Porto e por ser fiel àquilo que de mais genuíno existe num nortenho, num portuense, eu sou a favor da verdade, mesmo que a verdade me custe contra o meu clube. Eu não quero que o Futebol do Porto seja um clube corrupto. Nunca quis. E sou contra os corruptos e sou contra aqueles que tiram partido disso à frente dos clubes. Porque esses não servem os clubes e não servem o Futebol do Porto. Eu não quero gente nessa à frente do meu clube. Estragam o futebol, quer dizer, acho que estragam o futebol. Haja também mais essa verdade, mais o aumento de competitividade interna, que é importantíssimo, que só nos faz bem, porque senão vamos cair numa segunda ou terceira divisão europeia. Portugal cada vez perde mais competitividade, nós estamos a perder a possibilidade de entrarmos diretamente na Liga dos Campeões. Agora só entra a segunda equipa já tem que fazer duas eliminatórias. E tende a piorar, porque cada vez são piores os resultados. O Futebol do Porto é que deu muitos pontos este ano e o Benfica depois também alguns na Liga Europa, mas sim, não há equipas a dar pontos a Portugal. Porquê? Porque este quem futebol vai lá é logo é um futebol mesmo sem competitividade, é um futebol fuleiro, fraco, tirando algumas honrosas exceções. Isto tem que ser mudado. E o Futebol do Porto, eu sei que nunca chega a jogar de igual para igual, tem que ter mais argumentos para conseguir vencer em Portugal, e o Futebol do Porto sabe tê-los, quando tem gente à frente que entende o que é o clube, o que é a sua cultura, como é o caso do Sérgio. Mas também faço este apelo porque eu sou português, sou cidadão deste país e quero que realmente haja em Portugal outra verdade esportiva. Sim. Tem que se pugnar por isso. Isso beneficia a todos. Claro. Sim, ser um campeonato mais autêntico também. Para o bem do futebol, sério, acho que o futebol às vezes nem dá prazer ver futebol em Portugal, muitas vezes. Quer dizer, às vezes até os jogos mais interessantes
se calhar são, por exemplo, este Tondela Chaves, que era um jogo que decidia quem Decidia. passava. Até foi engraçado ver, mas se fosse o Tondela Chaves da segunda jornada, ninguém queria saber, Ninguém porque queria iam saber. estar ali duas Obviamente, equipas a tirar-se obviamente. para o chão, a queimar tempo, e acho que esta mentalidade é importante, mas é muito complicado, porque está tudo bem com o que está, não é? Com o que está. A maior parte de Portugal está tudo bem, portanto isso é muito difícil. Vamos olhar para dentro, que eu sei que se o Porto aliar a esta boa base de resultados para o ano, a equipa outra vez com fome de ganhar, com querer dar tudo e tudo a cada minuto, todos os minutos do jogo até ao fim, acho que o Porto pode voltar e com mais qualidade. com mais qualidade, obviamente. e acho que pronto. E temos gente interna certamente a promover, que merece ser promovida. Claro, e que também traz a cultura do clube e que também traz a mística do clube, mas não chegará só isso, obviamente. Não, mas de facto também já agora uma palavra para o Sub-19, campeões Sub-19 nacionais e europeus, não é? Portanto, uma coisa, um feito Brilhante, tem lá incrível. jogadores brilhantes, excepcionais de facto, de um nível mesmo acima claramente da média. Sim, claramente já talhados para fazer um ou dois já para a época, para o ano. Mas depois, lá está, a gente irá focar nisso. Pronto, aqui o balanço fica feito, também ficam aqui um bocadinho com a nossa opinião do que foi esta fase final. Nada que não estivéssemos à espera, o Porto sempre bem até ao fim, pelo menos a dar tudo, dentro de uma qualidade de jogo sempre um bocado duvidosa, que foi... Mas mesmo na final da taça, que foi o fecho da época, sim, se me permites, jogou-se também... sim, jogou-se sofrido. Também aquele relevado. Sofrido, num relevado miserável, mas o futebol do Porto, a equipa do Porto não envergonhou os portistas. Não. Saiu claramente de cabeça erguida e sabia uma equipa que merecia ganhar era o Porto, mas pronto, é como tu dizes, quem marca é que ganha, portanto nem vamos contestar isso. Agora, o futebol do Porto não envergonhou de todo e foi uma equipa que lutou até ao extrator, não é? Quer dizer, até ao limite. Eu aqui recordo sempre, por acaso, esta frase do Jorge Jesus, ficou-me na cabeça, que ele dizia que as grandes equipas estão sempre nas finais. E eu não quero passar a ser a equipa que vai à final e que perde tudo, não é isso que eu quero. Mas, de facto, tem um fundo de verdade isto, que é... Quem estão lá sempre, lá e ele até mais próximo dava de ganhar. muito o exemplo da seleção da Alemanha. De facto, os gajos mesmo que não ganham, isto estão sempre meias finais, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, e o Porto tem estado neste processo, campeonato até ao fim, taça até ao fim, e é o que eu digo, quem sabe se para o ano o Porto não ganha tudo internamente. E já agora permito-me da minha parte mesmo para concluir, aquela imagem do Sérgio Conceição a chorar no Jamor, não é uma imagem de um derrotado. É uma imagem de quem tem muito orgulho em ser o que é e em ser de onde é. É impressionante aquela imagem. Isso é ser Porto. É ser Porto, claramente. É ser homem, é ser humano, é ser tudo, não é? É ser de facto uma pessoa apaixonada e é ser um dragão autêntico. Está assim terminado então este balanço. Digam-nos também o que é que acharam deste final de campeonato, que não tivemos grande oportunidade para discutir. O que é que acham que vai ser para o ano? A gente também vai agora lançar alguns vídeos da opinião, do mercado, o que é que achamos, como é que vai ser a equipa. Que setores a reforçar, sim. particularmente. Nós até gostávamos de ter feito esta conversa e se calhar ainda fazer uma com o próprio Sérgio Conceição. Tentámos chegar mas é muito difícil porque nós não temos mesmo contactos nenhuns internos. Não temos contactos privilegiados. No meio, nem privilegiado nem nada. Tentámos alguns meios, uns estão pendentes, outros não tivemos resposta, naturalmente. Porventura será difícil. Se algum de vocês aí conhecer alguém que possa fazer chegar este convite ao Sérgio Conceição, tínhamos todo o gosto em conversar com ele tudo o que foi estes 2 anos, o que é que ele acha que é o futuro do Porto, o balanço, o método. E gostávamos de fazer até algumas perguntas que não são as perguntas politicamente corretas, exatamente, que às vezes fazem no Porto Canal. Claro, que eu acho que o Sérgio quer mais do que isso. Claro que sim. E perguntas também meter o dedo na ferida, algumas opções, até a nível de gestão da equipa, que não sendo um plantel muito grande, a gestão da equipa também ficou ali um bocadinho, também se calhar aquém. Eu acho que este ano o Sérgio geriu pior que no primeiro, e é um futebol altamente desgastante. Portanto, algumas coisas acho que era interessante discutir com ele, falar do futebol, que ele tanto gosta de falar do futebol. Exatamente. E não de futebol, não é? Exatamente. Acho que também seria interessante isso. Sabemos que é quase impossível, mas pronto, também ficam aqui com essa nota que nós gostávamos de fazer isso com ele.
E é o habitual, de resto já sabem, se nos ouvem pelo podcast, subscrevam, façam estrelas pelo iTunes, partilhem, façam gostos, subscrevam o nosso canal do YouTube se nos ouvem por lá, partilhem com os vossos amigos, queremos ser cada vez mais Dragões Autênticos, este movimento tem que continuar, todos os verdadeiros esportistas têm que continuar a crescer e a aparecer e a cada vez lutar mais por um clube e por um treinador que o merece porque também é um de nós. E mobilizar esse clube para as grandes causas, não é? Exatamente. Portanto, até à próxima. Até à próxima.